Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Washington, D.C., banhando as ruas num brilho alaranjado e projetando sombras ameaçadoras. Os postes de luz criavam halos difusos na calçada úmida, onde alguns pedestres apressados voltavam para casa. Nesse cenário, um policial, conhecido por sua arrogância e preconceitos raciais, caminhava pelas ruas com um orgulho quase teatral. Seu uniforme impecavelmente passado brilhava sob a luz dos postes, enquanto seu olhar examinava cada transeunte como o de um juiz infalível. De repente, um homem negro passou por ele. O policial estreitou os olhos, procurando a menor falha em seu comportamento. Ele não sabia nada sobre aquele homem, nem seu nome, nem sua profissão, nem suas qualificações. Mas na mente do policial, ele já representava um alvo perfeito. O homem caminhava ereto, confiante, com passos rítmicos e as mãos relaxadas ao lado do corpo. À primeira vista, ele parecia simplesmente ocupado, mas, para o policial, ele personificava a autoridade a ser desafiada. O vento farfalhava entre as folhas secas, e o som dos carros se misturava com sirenes distantes. O policial, sentindo seu ego inflar, decidiu tomar as rédeas da situação. Deu um passo à frente rapidamente, seu tom autoritário ecoando no ar. Pare. Mostre seus documentos. O homem se virou lentamente com uma expressão calma, quase desconcertado por aquela agressão injustificada. Levou a mão ao bolso em busca da carteira, não por medo, mas por senso de dever. Seu distintivo estava pronto para ser mostrado a qualquer momento. Naquela noite, um confronto aparentemente inofensivo se transformaria em uma lição de vida. Uma simples prisão, fruto de arrogância e racismo, revelaria uma verdade que transcenderia o ego do policial. Nas sombras dos prédios governamentais, os papéis se inverteriam, e aquele que pensava estar humilhando se tornaria o próprio símbolo da humilhação. O policial aproximou-se do homem com passos pesados e decididos, cada movimento denunciando sua arrogância e a certeza de que poderia controlar a situação. Traga seus documentos, gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes de tijolos dos prédios ao redor. Os transeuntes pararam por um instante, curiosos, alguns murmurando entre si ao perceberem a crescente tensão. O homem negro, calmo e seguro de si, não demonstrou nenhum sinal de pânico. Lentamente ergueu a mão e retirou a carteira, revelando um distintivo oficial. Mas o policial, cego pelo preconceito, desviou o olhar e continuou a menosprezar o agente. Você acha mesmo que vou me impressionar com esse pedaço de papel? Disparou com um sorriso cruel nos lábios. Ele fez sinal para o parceiro avançar e juntos algemaram o policial. Cada clique das algemas soava como uma frase, e o policial já saboreava a humilhação que infligia. Imaginava-se relatando essa vitória aos colegas, rindo do que considerava a ingenuidade de um cidadão comum que jamais deveria ter desafiado a autoridade. O agente, contudo, não demonstrou qualquer sinal de raiva. Seu olhar permaneceu firme, frio e calculista. Ele sabia exatamente quem era e sabia que a situação estava prestes a mudar. A confiança tranquila que demonstrava, imune à arrogância e ao ódio, já começava a semear uma sutil semente de dúvida na mente do policial, embora este ainda não tivesse consciência disso. Quando estavam prestes a conduzir o agente até a viatura, um detalhe mudaria o rumo da noite. O celular do agente, preso ao cinto, vibrou discretamente. A tela acendeu, revelando uma notificação com seu nome completo e o discreto, porém icônico logotipo da CIA. O policial, absorto em seu próprio ego, ainda não havia percebido esse sinal que selaria sua iminente humilhação. O policial conduziu o agente em direção à viatura, o rosto tenso pela excitação do que ele acreditava ser uma vitória. Cada passo ecoava na calçada deserta, cada movimento reforçando sua sensação de superioridade. Ele já se imaginava contando a história aos colegas, como havia prendido um homem suspeito, reafirmado sua autoridade e humilhado alguém que pensava poder enfrentá-lo. O policial, algemado mas imóvel, manteve uma expressão impassível. Não respondeu às provocações verbais, não demonstrando nem medo nem raiva, deixando que o policial falasse por ele. Você deveria aprender a ter respeitos, zombou o policial, mais para se tranquilizar do que por qualquer outra coisa. Sentiu os dedos tremerem levemente, mas recusou-se a admitir. A cada passo, o peso das algemas parecia aumentar, mas para o policial, era um símbolo de controle. Ele observou os transeuntes se afastarem, alguns lançando olhares interrogativos, e isso alimentou seu ego. Ele acreditava que a situação estava completamente sob controle. No entanto, um detalhe sutil começou a semear dúvidas. O agente exalava uma confiança tranquila, quase régia.
que contrastava fortemente com a arrogância desajeitada do policial. Cada movimento calculado, cada silêncio perfeitamente colocado parecia desafiar a lógica da prisão. O policial ainda não sabia, mas a fachada que havia construído em torno de seu poder estava prestes a desmoronar. O que ele pensava ser um simples ato de dominação estava prestes a ter um efeito desastroso. A humilhação que planejava infligir ao agente estava prestes a se transformar em sua própria ruína. Quando ele estava prestes a abrir a porta do veículo para colocar o agente dentro, o telefone do agente vibrou novamente. Desta vez, a luz da tela iluminou o crachá eletrônico visível através da capa, o nome completo do agente, seguido pelo icônico logotipo da CIA. O coração do policial disparou. O momento da verdade se aproximava, e ele ainda não tinha ideia da magnitude da tempestade que estava prestes a se abater sobre ele. O policial inclinou-se para a frente para verificar o celular do agente, com a intenção de confirmar sua identidade antes de prosseguir com a prisão. Mas quando a tela acendeu, seu sorriso arrogante congelou. O nome completo do agente apareceu, acompanhado por um logotipo discreto, porém instantaneamente reconhecível, o da CIA. Um arrepio percorreu a espinha do policial. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele olhava para o homem sobre o qual pensava ter a vantagem. Aquele homem não era um cidadão comum ou um suspeito. Era um agente especial, altamente treinado e respeitado nos círculos governamentais, com missões secretas e uma autoridade que ultrapassava em muito a de um mero policial. Os transeuntes que até então observavam a cena com curiosidade começaram a murmurar. Alguns reconheceram o logotipo e o nome. O policial de repente sentiu olhares se voltando para ele. Seus colegas imaginários não estavam mais ali para admirá-lo. O agente, ainda calmo, pegou o celular lentamente e o guardou no bolso. Seu olhar frio, porém firme, fixou-se no policial. Você acabou de descobrir quem eu sou, não é? Disse ele com voz calma, mas carregada de reprovação. O rosto do policial empalideceu. Seu ego, que o levará a menosprezar e algemar o agente, desmoronou num instante. Ele pensava que detinha o poder, mas agora era ele quem estava sob controle, vulnerável e humilhado. A situação, que ele imaginara ser uma demonstração de força, era na realidade um cruel reflexo. Sua arrogância se voltará contra ele. Os transeuntes, testemunhando a reviravolta, aproximaram-se, alguns sacando seus celulares para registrar o momento. O silêncio pesado era quebrado apenas pela respiração ofegante do policial e pela calma implacável do agente. Uma lição amarga. Na vida, a autoridade sem respeito pode se voltar contra aqueles que a consideram inabalável. O policial, ainda em choque, tentou se recompor. Abriu a porta do veículo para ajudar o outro policial a entrar, mas seus movimentos eram desajeitados, revelando o pânico crescente que o consumia. O policial, mantendo a calma, deu um simples passo para trás e colocou as mãos livremente. Não estava resistindo, mas cada movimento demonstrava um controle silencioso. Você vai ter que me explicar isso, gaguejou o policial com a voz trêmula, incapaz de terminar a frase. Ele havia perdido todo o controle, e cada palavra que pronunciava parecia confirmar sua humilhação. Os transeuntes, testemunhas da cena, começaram a murmurar em voz baixa. Alguns discretamente pegaram seus celulares, reconhecendo o policial. O momento que deveria ter sido uma demonstração da superioridade do policial havia se transformado em um espetáculo público de sua própria derrota. O policial aproximou-se calmamente, mas sem agressividade. Sugiro que reconsidere seu comportamento policial, disse ele com voz firme porém autoritária. Só porque o senhor veste um uniforme não significa que deva ser respeitado. O rosto do policial estava agora vermelho de vergonha e raiva reprimida. As algemas, antissímbolos de seu controle, agora pareciam pesar sobre ele, uma lembrança cruel de sua arrogância. O policial as desfez com um movimento simples, tornando-as inúteis, e lançou-lhes um olhar que dizia claramente: a verdadeira autoridade não é imposta. Ela é exercida com dignidade. O murmúrio dos transeuntes transformou-se em rumores, alguns sussurrando o nome do policial e comentando a cena. O policial, humilhado e paralisado pelo peso do seu erro, sabia que acabará de vivenciar uma das lições mais duras da sua carreira. Ele havia passado de ser o alvo do ridículo público, e não havia como escapar dessa realidade. Enquanto isso, o policial guardou o celular no bolso e caminhou calmamente em direção à saída da rua, deixando para trás um policial atônito e um público que testemunhou a justiça silenciosa, porém implacável. No dia seguinte, a história já havia se espalhado pelas redes sociais e circulava dentro de departamentos de polícia e agências governamentais. Vídeos do policial em pânico confrontando o agente da CIA viralizaram.
com comentários de milhares de pessoas que não conseguiam entender como um simples uniforme poderia ter sido humilhado tão rapidamente. O oficial racista, outrora tão seguro de sua autoridade, agora era alvo de zombaria e reprovação. Seus superiores o convocaram, e ele teve que explicar seu comportamento. Seu ego, antes inflado pela arrogância, foi despedaçado em questão de minutos. Ele aprenderá da maneira mais pública possível que poder sem respeito leva apenas à desgraça. Quanto ao agente, ele retomou sua missão com a mesma discrição e eficiência de antes. Ele não buscava vingança, mas simplesmente deixou a verdade se revelar. Sua calma, autocontrole e profissionalismo foram suficientes para demonstrar que o verdadeiro poder reside na dignidade e na moderação, não na arrogância ou no preconceito. Nas ruas de Washington, alguns transeuntes ainda se lembravam da cena como uma lição de vida. Humilhar alguém acreditando-se superior pode ter consequências desastrosas. E às vezes a justiça não se impõe pela força, mas pela revelação e pela verdade. O policial, por sua vez, ficou marcado para sempre por esse encontro. Ele pensava que estava no controle, mas aprendeu a lição mais difícil de sua carreira. Subestimar alguém por causa da cor da pele ou de preconceitos nunca traz respeito. Apenas humilhação.